administrativa faz parte da conexão. Acho que o médico tem que se conectar ao paciente, tem que abraçar a causa dele, e esse é o princípio nosso da Neurogastro. Os nossos colegas colocaram, agradecer fora os polos que estão nos assistindo, 180 colegas conectados ao telefone no sábado de manhã cedo, né? Maravilhoso, fora todos que estão aqui. A letra B, 82%. Então, vamos passar somente o slide aqui para o professor Variz acompanhar. Então, apenas quando referem sintomas desencadeados pela dieta. Então, eles associam ao sintoma da dieta, então está realmente ouvindo, fazendo diário alimentar, e estão orientando. A segunda, e que dieta? E a segunda, professor, deixa eu só rolar aqui. A quarta pergunta, a C, restrição apenas para alimentos que desencadeiem sintomas. O diário do alimento, 71%. Perfeito. Interessante. Vamos ver o que tem de evidência hoje, o que saiu de novidade. Vou voltar com os slides aqui. Isso é interessante, que o quanto que nossos colegas estão começando a praticar essa escuta, ouvir o paciente e trazer o paciente para responsabilidade também da própria acompanhamento. É claro, é importante a gente tentar sair, especialmente um paciente carente, sair um pouco dessa coisa do achismo, dessas fórmulas ou desses modismos, né, que a gente tem de toma tantas gotas com a água naquela temperatura, espreme um limão e uma série de coisas que você precisa ter evidência. A gente tem uma medicina baseada em evidência e eu acho que é isso que a gente tem que trazer aqui, e o resto naturalmente fica um pouco, só não pode ser aproveitado o paciente, que é o paciente que segue muito qualquer coisa que você oriente. Uma dieta muito restritiva coloca a qualidade de vida, isso é até interessante. Tem um estudo publicado há alguns anos atrás mostrando que a dieta restritiva melhorava o sintoma e piorava a qualidade de vida, entendeu? Então, a gente tem que pensar um pouquinho nisso, para não trazer tanta restrição. Então, vejam que o American College, ele publica no seu guideline que as fibras, elas são interessantes, mas não todas as fibras, são as fibras solúveis e não as insolúveis. E até mesmo algumas que são solúveis, como a aveia, por exemplo, não foram interessantes. Então, pelo menos no guideline não aparece. Então, fazer a fibra é interessante. A pergunta é por que fibra? Porque faz um volume melhor alimentar, porque é saudável. Isso foi publicado agora em 2016, quer dizer, já tem uns 8 anos. Você pegou ratos, esterilizou o intestino do rato e colocou uma flora humana dentro desse rato. A partir dessa flora, uma parte dos ratos foram colocados como dieta rica em fibra, solúveis, e a outra foi colocado em privação de fibra. O que acontece? Quando você tem, deixa eu ver aqui, quando você tem uma flora saudável e você tem um muco espesso, a partir do momento que você tira a fibra da dieta, você tem várias uma microbiota que é capaz de digerir a fibra e ficar estável. Quando você tira a fibra, o que acontece é que você dá um desequilíbrio nisso, e essa bactéria, que ela é capaz de comer a fibra, ela passa a comer o muco. Então, é interessante que todos nós tenhamos, às vezes, até se diz, mas uma síndrome do intestino irritável na forma diarreica, eu vou fazer muco, vou fazer fibra? Pode ser interessante também, se você entender que a fisiopatologia ela é diferente. Quem não tem uma disbiose, isso não vai adiantar. Para uma pessoa que tem disbiose, a gente ainda não tem a capacidade de fechar esses diagnósticos todos, mas eu acho que a gente vai encaminhar. Então, fibra é interessante, mas a fibra solúvel e pode ser feita nas duas formas. Tá certo? Outra coisa que eu falei sobre a gordura. Não é incomum que o paciente diga, mas o que desencadeia o sintoma? Ele fala que é gordura. Você fala, uma gordura não está entre as minhas intolerâncias alimentares aqui, que eu consideraria, né? Carboidrato complexo, frutose, o trigo, o glúten, que seja, lactose. O que acontece? Quando você tem uma barreira intestinal em condições normais, com uma dieta que não seja rica em gordura, você tem o muco secretado pelas células caliciformes, formando uma barreira física entre as bactérias, aqui, né? Formando
uma barreira entre as bactérias que estão na luz e os enterócitos, né? A partir daí, você cria um ambiente anti-inflamatório com a secreção dessas defensinas, do IgA, e você mantém as junções intercelulares. Quando você faz uma dieta rica em fibra, uma dieta rica em gordura, o que acontece? Você aumenta a permeabilidade da junção intercelular, isso já foi medido. Com isso, você faz uma translocação do ácido biliar através dessas junções, com isso você leva à apoptose, com a apoptose você diminui a produção do muco e você favorece a translocação de cepas patogênicas, com uma resposta inflamatória. Então, está justificado que uma dieta rica em gordura, ela pode sim desencadear sintomas, tá certo? Então, talvez seja uma coisa para a gente considerar. E o AGA publica, a Associação Americana de Gastro, publica de vez em quando algumas orientações em relação à dieta. Essa foi a publicação do William Che, que é um cara que eu acho que é muito didático, né? E ele fala, para quem que eu devo orientar a dieta? É para aquilo que vocês votaram mesmo, para aqueles pacientes que têm sintoma relacionado com a dieta, porque a fisiopatologia, ela é diferente, tá? Aquela eliminação baseada em IgG é muito comum. Você veja, vamos pedir aqui a avaliação de quais são os alimentos que você é intolerante, vamos ver a sua nutrogenética, uma série de coisas. Até o momento, isso não é validado, embora tenha um estudo belga recente que está começando a tentar ver que, de alguma forma, talvez não todas as formas de IgG, mas talvez o IgG4 possa ter alguma finalidade, mas isso foi um estudo piloto, eu nem trouxe aqui. Tá? Os biomarcadores têm dados limitados, mas a gente vai ver no último slide da apresentação de hoje que talvez seja um momento da gente começar a considerar os biomarcadores. Fibra solúvel, que eu comentei aqui, dieta sem glúten é uma coisa que não tem evidência ainda. Você pega o Djokovic, que é o tenista famoso, dizendo que a vida dele melhorou depois que tirou glúten. Isso pode ser interessante para quem tem intolerância a glúten, ou, na verdade, essa intolerância a glúten, né, que não é doença celíaca, é mesmo ao frutano, uma coisa específica do... Então, não adianta, às vezes, fazer sem glúten, porque você continua, muitas vezes, ingerindo frutano, você tem que tirar o trigo, né? E você tem as restrições alimentares, elas podem ser interessantes, elas podem ser pontuais, mas, sem sombra de dúvida, a mais estudada é a Low FODMAP. Lembrar que o Low FODMAP não é uma dieta que se propõe a ser integral no tempo todo. Integral, que eu digo assim, você fazer o Low FODMAP como uma definição. Você tem um período de 4, 6 semanas que você restringe. Para quem? Para quem tem sintomas desencadeados pela dieta, para quem tem disciplina para fazer isso e quem tem orientação para fazer isso. Aí você suspendeu e o cara melhorou todos os sintomas, a dor, a distensão, o ritmo intestinal, você começa a repor cada uma daquelas letras, né? O frutano, o oligomonossacarídeo, disacarídeo, e a partir de poliose, você vai vendo exatamente se ele tem intolerância a algum tipo específico. Porque a gente já sabe hoje que parte da reação inflamatória ela é um pouco alérgica, imunoalérgica. Então, pode ser que você tenha um problema em relação aos alimentos, tá? Então, quando você vai ver o FODMAP, realmente, ele está recomendado pelos guidelines, que ele é mais interessante, as meta-análises têm mostrado vantagem da FODMAP, mas a pergunta é exatamente por quê? Porque eu sou intolerante, o que o FODMAP faz? A primeira impressão que a gente tem, quando você tem uma dieta, por exemplo, convencional, e você pega o cara com um paciente que não tem síndrome do intestino irritável, faz uma dieta australiana, que é uma dieta um pouco mais forte, ou você faz rica em FODMAP, não faz nenhuma diferença nos sintomas. Mas para aquela pessoa que tem síndrome do intestino irritável, definitivamente você tem o desencadeamento dos sintomas. A gente imagina que seja porque os FODMAPs não são bem digeridos por uma série de fatores, chegam no colo, onde eles vão fazer uma fermentação com produção de água e gás, e dependendo da permeabilidade dessa barreira e da capacidade do cérebro, momento de estresse, essas coisas todas, você vai desencadear os sintomas. O que você tem, na verdade, é que... Perdão, vou voltar aqui. Muitas vezes, quando você vai avaliar aqueles marcadores da permeabilidade intestinal, tá? Então, você tem vários deles, o principal é o índice lactulose-manitol, e os biomarcadores da função da integridade da barreira intestinal, você vai ver que há uma diferença do Low FODMAP. Então, o Low FODMAP ele pode modificar o sistema imunológico inflamatório, melhorar a permeabilidade intestinal e a integridade da mucosa, determinando assim uma melhora das condições clínicas. Então, não é só o que tem intraluminal, mas voltamos a ver que a permeabilidade intestinal tem um papel mesmo naqueles tratamentos que a gente já fazia. E é isso que a gente vai insistir um pouco. E aí vamos falar sobre a glutamina. A glutamina tem papel ou não? Já em 2010,
fez uma publicação interessante, por isso que não serve para todo mundo, não é unânime. Você pegou o paciente, o controle, né, e o que ele tinha aqui, você tinha o paciente com síndrome do intestino irritável, ele dividiu naqueles que tinham aumento de permeabilidade e naqueles que não tinham aumento de permeabilidade. Para a síndrome do intestino irritável, na forma diarreica, que tem o aumento de permeabilidade, a glutamina, a cultura de célula mostrou que realmente a glutamina tem a sua função. E aí, quando ele foi estudar por microarray o que estava acontecendo, você tinha uma deficiência do microRNA 29A, fazendo com que a expressão da glutamina sintetase fosse mais baixa. Então, você tem uma razão para fazer a glutamina, e melhor do que isso. Esse mesmo Zou, 8 anos depois, fez uma publicação onde ele dava whey protein ou ele dava glutamina para esse grupo de pacientes que tinha síndrome do intestino irritável na forma diarreica, pós-infecciosa, com aumento de permeabilidade, mostrando não só uma melhora substancial em relação ao whey protein, mas essa melhora era linearmente correlacionada com o aumento da permeabilidade intestinal. Quando melhorava a permeabilidade, melhorava os sintomas. Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode considerar para um pequeno número de pacientes.